Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira. Vamos de destaques. PEC da transição começa a ser avaliada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Presidente Jair Bolsonaro se emociona em cerimônia das Forças Armadas no Clube Naval de Brasília. Na Colômbia, deslizamento de terra soterra ônibus e deixa pelo menos 33 mortos. E a gente fala, é claro, sobre o show que a nossa seleção deu na Copa do Catar. O 4-1 que levou o Brasil para as quartas de final. Tudo isso a partir de agora. A PEC da transição deve ser votada na CCJ do Senado nesta manhã. O relator da PEC será o senador Alexandre Silveira. Após passar, então, pela CCJ, será a vez do texto tramitar pelo Senado. A avaliação no plenário está prevista para acontecer amanhã. Vamos conferir na reportagem. A proposição legislativa previa retirar o Auxílio Brasil das restrições do teto de gastos pelos próximos 4 anos. Mas nesta segunda, o senador Marcelo Castro, autor do texto, disse que o texto deve sofrer mudanças e o período deve ser reduzido para 2 anos. A proposta pretende assegurar a manutenção do programa social no valor de R$ 600 em 2023. Além de assegurar recursos para bancar o Bolsa Família, o texto apresentado busca recompor o orçamento de programas considerados essenciais pela equipe de transição. Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esperam que a PEC seja promulgada até o próximo dia 16 de dezembro. Este prazo é necessário para que as novas regras sejam incorporadas ao orçamento do ano que vem. Com isso, o Bolsa Família no novo formato poderia ser pago a partir de 1º de janeiro. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira com representantes dos Estados Unidos em um hotel em Brasília. Vamos conferir como foi o encontro. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retornou a Brasília nesta segunda-feira. Ele segue hospedado neste hotel, onde realiza reuniões internas. Lula cumpriu uma série de agendas privadas no hotel onde está hospedado aqui em Brasília. Segundo a assessoria de comunicação do presidente eleito, ele se reuniu com representantes dos Estados Unidos para tratar de acordos e viagens para aquele país. Ao longo da semana, Lula deve permanecer em Brasília, onde acompanhará de perto o trabalho da equipe de transição. Ainda a expectativa da divulgação dos nomes do grupo de trabalho da Defesa Civil, que até hoje não foi formalizado. E também em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro esteve com a agenda cheia. Ele se reuniu nesta segunda-feira com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e depois participou de um evento das Forças Armadas. O presidente chegou a se emocionar durante a cerimônia. Estiveram presentes no Clube Naval a primeira-dama Michele Bolsonaro e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Bolsonaro chorou durante sua participação na cerimônia de cumprimento aos oficiais generais das Forças Armadas e o chefe do executivo não discursou. Essa é a terceira agenda do presidente com militares desde as eleições. Recentemente, o presidente enfrentou a erisipela, uma doença na perna causada por uma bactéria. E por falta de recursos, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, alertou o governo federal que deve paralisar as atividades na próxima quarta-feira. Em ofício, o órgão afirma que os bloqueios anunciados pelo Ministério da Economia podem ocasionar suspensões de contratos, bem como deslocamentos de servidores, o que provocaria problemas no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS. Algumas agências podem ser fechadas, além de ter suspensão de perícias, atrasos em pagamentos do INSS e interrupção de contratos com terceirizados. E a segunda parcela do 13º salário vai injetar cerca de 113 bilhões de reais na economia brasileira. Assim como na primeira parcela, o principal destino desse dinheiro ainda deve ser o pagamento de dívidas. 13º salário, o benefício deve injetar 112 bilhões e 900 milhões de reais na economia brasileira. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 38% do total, quase 43 bilhões de reais,
deve ser usado para quitar as dívidas. Outros 33% devem ser usados no comércio, 17% em serviços e 12% para a poupança. Dos mais de 37 bilhões de reais que devem seguir para o varejo, os segmentos mais beneficiados devem ser o de hiper e supermercados, de vestuário e calçados, além dos estabelecimentos especializados em utilidades domésticas. Apesar da melhora do mercado de trabalho, com o aumento da ocupação e a desaceleração da inflação, a taxa de juros alta e o endividamento prejudicam o varejo. Segundo o levantamento, o pagamento das duas parcelas do 13º vai somar mais de 251 bilhões e meio de reais neste ano. O valor é 6,4% maior em relação a 2021. Os pagamentos no cartão por aproximação já representam quase metade das compras em 2022, mas é preciso tomar alguns cuidados com esse meio de pagamento. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, os pagamentos feitos por aproximação saltaram de 19,4% em setembro do ano passado para 37,7% em setembro desse ano. E a expectativa do órgão é que esse tipo de transação represente metade dos pagamentos feitos por brasileiros até o final de 2022. Os bancos costumam limitar em R$200 o valor dos pagamentos sem senha. Mas o próprio consumidor pode verificar aí e escolher o valor que pretende limitar, além de tomar outros cuidados, conforme alertou o especialista com quem eu conversei. Acompanhe. Outras recomendações são sempre olhar o valor na maquininha. Se não for possível olhar o valor, a gente pede para voltar à operação e aí sim, que a gente consiga olhar o valor e aí sim aproximar o cartão. Os seguros são sempre bem-vindos, inclusive porque boa parte dos cartões já trazem consigo esse benefício, já é uso, já não tem um valor adicional por aquilo, então sempre vale a pena consultar o gerente para saber se já temos um seguro no cartão ou não. Independentemente do seguro, boletim de ocorrência, os bancos são responsáveis por eventuais fraudes envolvendo esse sistema. Então, o consumidor tem o direito de ser ressarcido por isso. Se não conseguir ser ressarcido, pode diretamente ir aos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, o PROCON, consumidor.gov.br. A outra possibilidade interessante é que começam a surgir carteiras, bolsas, que tem bloqueadores de sinais, então, alguns golpes que envolvem aproximar uma maquininha de uma carteira, do bolso de uma pessoa ou de uma bolsa para tentar captar o sinal do cartão. Isso pode ser facilmente bloqueado com uma carteira que tem essa funcionalidade. E, inclusive, o consumidor também tem sempre a possibilidade de ir até a sua agência bancária, o próprio NOEP, e solicitar o cancelamento dessa função se ele não se sentir mais à vontade com ela. O Zolgensma, que é o remédio mais caro do mundo utilizado no tratamento da atrofia muscular espinhal, a AME, vai fazer parte do rol de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora, quem vai trazer para a gente os detalhes é a repórter Bruna de Jaimo. A notícia foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em uma publicação nas redes sociais, onde comemora a conquista e o parecer favorável da inclusão do medicamento no rol do SUS. O Zolgensma custa aproximadamente 6 milhões de reais e é utilizado no tratamento da doença atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME, uma doença rara e degenerativa passada de pais para filhos e causada pela incapacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência de neurônios motores. Isso afeta todos os músculos do corpo e impede que a pessoa tenha impulsos motores, dificultando respirar, engolir e se mover. A recomendação para a utilização do Zolgensma é de que seja aplicado em crianças de até 6 meses com AME tipo 1, que passam mais de 16 horas diárias, sem a necessidade de utilizar métodos de ventilação mecânica. Segundo um estudo publicado, a AME atinge 1 em cada 10 mil bebês no Brasil e varia do tipo 0, antes mesmo do nascimento, ao tipo 4, onde os primeiros sintomas podem aparecer mais ou menos aos 30 anos de idade. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Que bom, né? Mais um remédio importante no SUS.
Minas Gerais ainda tem bloqueios em rodovias por conta do período chuvoso. Já são 44 cidades em situação de emergência no estado por causa das chuvas. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário e a Polícia Rodoviária Federal, ao todo já foram registrados 57 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais de Minas Gerais. 2 pessoas morreram no estado. E veja a seguir, deslizamento de terra soterra ônibus e deixa pelo menos 33 mortos na Colômbia. E a gente fala, é claro, sobre o show que a nossa seleção deu na Copa do Catar. O 4-1 que levou o Brasil para as quartas de final. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com destaque internacional. Agora a gente fala do conflito no leste europeu. A Ucrânia segue tentando restaurar os serviços de energia elétrica e abastecimento após os recentes bombardeios. De acordo com o governo ucraniano, mais de 70 mísseis foram lançados por Moscou nesta segunda-feira contra as infraestruturas do país que já estavam danificadas. No momento, pelo menos 4 pessoas morreram. Após o ataque, novos apagões foram registrados em todo o território. E isso tem dificultado a vida da população, que continua enfrentando um inverno rigoroso. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas está na Ucrânia para prestar solidariedade e propor novas medidas de apoio ao país. E subiu para 33 o número de mortos em um deslizamento de terra no noroeste da Colômbia, provocado pelas fortes chuvas que atingem o país. Equipes de resgate seguem em busca de desaparecidos. A tragédia ocorreu no noroeste do país. Um ônibus e outros veículos que passavam pela rodovia foram atingidos. No total, 34 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. Desses 9 feridos, 3 pessoas conseguiram sair do ônibus com vida e 6 pessoas de um veículo particular que também estava no local. Cerca de 80 socorristas participaram das operações de resgate das vítimas. A maioria viajava em um ônibus que saiu na madrugada de domingo da cidade de Cali. Desde o começo de agosto, a Colômbia se encontra em estado de desastre nacional devido à pior temporada de chuvas dos últimos 40 anos, segundo o governo, que deixou 271 mortos e 700 mil afetados no último ano. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu a abertura de uma investigação criminal sobre uma suposta viagem que reuniu juízes, promotores e empresários da mídia que promoveram o processo contra a vice-presidente do país, Cristina Kirchner. O pedido aconteceu um dia antes do julgamento da vice-presidente, que acontece hoje, no qual ela é acusada de corrupção. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu nesta segunda-feira a abertura de uma investigação criminal sobre uma suposta viagem que reuniu juízes, promotores e empresários da mídia, após a divulgação de mensagens nas quais eram definidas as estratégias para ocultá-la. A democracia sofre com a promiscuidade antirrepublicana de alguns empresários, alguns juízes, alguns promotores e alguns funcionários públicos. Até agora, eles se sentiram impunes. É hora de começarem a ser responsabilizados por sua conduta. A polêmica teve origem em uma viagem realizada em 13 de outubro a Lago Escondido, na Patagônia. Participaram juízes, promotores, empresários e funcionários da Prefeitura de Buenos Aires, controlada pela oposição, segundo nota do jornal Página 12. Os participantes se hospedaram na casa de campo do milionário britânico Joe Lewis, dono de milhares de hectares no sul do país. Neste fim de semana, veio à tona uma série de mensagens trocadas na plataforma Telegram em que os supostos participantes combinavam uma estratégia para evitar a sua divulgação e esconder a origem do financiamento. O prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta, respaldou seu ministro da Justiça, Marcelo D'Alessandro, e garantiu que está à disposição do judiciário. A cápsula espacial Orion, que faz parte da primeira fase da missão Artemis 1 da NASA, sobrevoou bem próximo à Lua, em uma manobra que marca o seu retorno para a Terra. A segurança da cápsula está sendo testada para que, no futuro, ela volte ao espaço com uma tripulação. A cápsula espacial Orion sobrevoou nesta segunda-feira a Lua, a menos de 130 quilômetros de sua superfície, uma manobra que marca o início da viagem de retorno à Terra desta primeira missão do programa Artemis da NASA. We are on flight day 20
Estamos no 20º dia de voo de nossa missão planejada de 26 dias. Completamos com sucesso o sobrevoo de retorno e agora estamos comprometidos com uma trajetória de retorno à Terra no dia 11 de dezembro. Ao realizar o sobrevoo perto da superfície, a nave espacial aproveitou a atração gravitacional da Lua para ganhar impulso em sua trajetória de retorno. A cápsula não leva passageiros, mas o propósito da missão Artemis 1 é verificar que o veículo seja seguro para, no futuro, transportar tripulação. A Orion vai passar por ligeiras correções de rumo até pousar no Oceano Pacífico, diante da cidade americana de San Diego. E chegou a hora de falar sobre a Copa do Catar. – 4-1 Brasil, por essa ninguém esperava. Com o Neymar de volta para a seleção, o Brasil goleou a Coreia do Sul e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Catar. E teve gol para todo mundo, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Richarlison e, claro, Neymar. Vamos rever os melhores momentos dessa goleada. Passeio verde e amarelo no estádio 974 nesta segunda-feira em Doha. A superioridade brasileira ficou clara no placar da partida, 4-1 em cima da Coreia do Sul pelas oitavas da Copa do Mundo do Catar. Até o mais otimista dos torcedores ficou impressionado com os primeiros 45 minutos da equipe de Tite. Logo aos 6, após boa jogada pela direita entre Rafinha, Casemiro e Paquetá, Vinícius Júnior recebeu dentro da área, dominou e chutou com categoria no fundo do gol. Aos 10, Richarlison foi derrubado na área. De volta ao time, depois de uma lesão tê-lo deixado de fora por 2 partidas, Neymar bateu ao seu estilo habitual. Com calma, o camisa 10 correu lentamente, viu o goleiro coreano pular para um lado e bateu no outro. O terceiro gol veio aos 28, um golaço de Richarlison. A jogada começou com o atacante fazendo embaixadinhas com a cabeça e terminou com um passe na medida de Thiago Silva para o Pombo ampliar. Ainda deu tempo de Paquetá, aos 35, fazer 4-0. Neymar abriu na esquerda com Vini Júnior, que cruzou na medida para o meia do West Ham bater de primeira. Na segunda etapa, Paik Sang-ho descontou para os coreanos com um forte chute de canhota, sem chances para Alisson. O Brasil agora volta a campo na sexta-feira, no estádio Cidade da Educação contra a Croácia, que mais cedo eliminou o Japão. Ao final da partida, liderados por Neymar, os convocados por Tite fizeram uma bonita homenagem a Pelé. O maior jogador da história está internado desde 29 de novembro em São Paulo para reavaliar um tratamento contra o câncer de cólon detectado em setembro do ano passado. O gol de pênalti do camisa 10 foi o segundo do Brasil na goleada contra a seleção asiática. E com esse gol, o craque Neymar se tornou o terceiro brasileiro na história a fazer gol em 3 edições da Copa do Mundo masculina. Antes, apenas Pelé, que fez em 4, 1958, em 1962, em 1966 e em 1970, e Ronaldo, em 1998, 2002 e 2006, alcançaram a marca. Como ele mesmo gosta de dizer, o pai tá on. O adversário do Brasil no próximo jogo é a Croácia, que também foi classificada nesta segunda-feira. Mas a partida não foi tão fácil. A decisão foi definida nos pênaltis sobre o Japão depois de um empate de 1-1. Para os croatas, a atenção ficou dentro do estádio Al Janoub, porque do lado de fora o clima foi de festa. A classificação croata para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar foi muito comemorada do lado de fora do estádio Al Janoub nesta segunda-feira. A festa dos europeus não mostrava a tensão vivida durante o 1-1 com o Japão em uma partida de 120 minutos, contando a prorrogação e disputa por pênalti, em que brilhou a estrela do goleiro Livakovic. Eles são uma equipe incrível e, honestamente, em um ponto eu tive um susto de que poderíamos perder o jogo, porque eles são realmente bons. Sei que eles vão voltar maiores e mais fortes da próxima vez. O adversário da Croácia na próxima fase da Copa também foi definido nesta segunda-feira. A atual vice-campeã do mundo vai encarar a pentacampeã seleção brasileira, que no estádio 974 goleou a Coreia do Sul por 4-1. E hoje tem mais. Vamos então dar uma olhada na agenda de jogos desta terça-feira. Afinal, hoje é o último dia de jogos das oitavas de final da Copa. Ao meio-dia, Marrocos e Espanha se enfrentam pelo primeiro jogo do dia e às 4 horas da tarde, Portugal e Suíça jogam pela última vaga na próxima fase. Os vencedores dos 2 jogos vão então se enfrentar no sábado pelas quartas de final da Copa. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Até mais!